Geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar, Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta sexta-feira, 11 de janeiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus e uma mínima que deve ficar em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. 10 dias de guerra de combate a ações criminosas. Camilo reúne Legislativo e Judiciário, recebe apoio e anuncia a transferência de mais 21 líderes de facções para presídios federais. Mais um dia com incêndios na Grande Fortaleza e bomba explodida em viaduto. Situação fica mais tensa com boatos espalhados pelas redes sociais. E na região do Sertão Central, prefeitos montam forte esquema de segurança para preservar frotas de carros e evitar ataques. Sem cancelamento, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Ceará, divulga números que mostram manutenção de reservas na rede hoteleira da capital e cidades do interior. Anote na sua agenda, 76 mil cearenses terão nova chance para não perder benefício de prestação continuada, o BPC. E mais, estímulo à economia. Governo quer reduzir encargos trabalhistas e desonerar folha de pagamento para ampliar ofertas de emprego. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O governador Camilo Santana reuniu nesta quinta-feira no Palácio da Abolição em Fortaleza representantes dos poderes legislativo e do judiciário, dirigentes de entidades classistas, empresariais e lideranças políticas para apresentar um balanço sobre as medidas adotadas contra o crime organizado. Ao longo desses últimos 10 dias, Camilo assumiu a linha de frente para organizar com os secretários da Administração Penitenciária e da Segurança Pública as ações que deveriam ser implementadas para inibir os atentados contra bens públicos e privados. O governo federal, por meio do Ministério da Justiça, deu apoio para enfrentamento da maior onda de violência da história do Ceará. As medidas podem ter quebrado a espinha dorsal do crime organizado. E nesse momento, a população torce para as ações terem continuidade. A guerra, porém, ainda não acabou. E nesse jogo, a população dorme e acorda esperançosa de viver em um estado mais tranquilo e seguro. São 10 dias de luta de muita intranquilidade, de muitos transtornos. E nessa briga, o crime não pode vencer. Os moradores da Grande Fortaleza e das cidades do interior do Ceará, atingidas pelos atos criminosos, têm hoje apenas um sonho, um cotidiano de paz, segurança e tranquilidade. Fique atento, fique atenta. Os boatos e as notícias falsas correm às redes sociais como tentativa de estimular o pânico. Aqui você tem informações que mexem com o seu dia a dia. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, ao vivo para você, Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. São 7 horas e 4 minutos. A população de Fortaleza sofreu mais uma noite de tensão nessa quinta-feira com as notícias divulgadas nas redes sociais sobre novos ataques criminosos. Os bandidos voltaram a agir e explodiram bombas no viaduto sobre a BR-116 em Messejana. Parte do artefato não explodiu. O barulho da explosão foi ouvido por moradores que residem nas proximidades do local e com a chegada da polícia, uma grande quantidade de curiosos se aglomerou, o que gerou ainda mais apreensão sobre possíveis novas ações criminosas na capital. As imagens das sirenes dos carros da polícia ganharam as redes sociais e provocaram mais pânico entre moradores de Fortaleza.
No embalo da boataria, imagem de incêndio em uma padaria no bairro Montese ganhou as redes sociais como sendo um novo ataque das facções criminosas. A direção da empresa esclareceu, por meio de nota, que o incêndio foi incidente interno, com fogo debelado pelo Corpo de Bombeiros e sem qualquer relação com grupos criminosos. O medo faz parte da vida da população, mas os boatos e fake news aumentam ainda a sensação de insegurança e pânico. São 7h05. Governador Camilo Santana se reúne com representantes dos demais poderes e várias entidades classistas para falar da segurança. O Carlos Silva tem mais detalhes. O governador Camilo Santana se reuniu nesta quinta-feira no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com representantes dos poderes legislativo e judiciário e de diversas entidades para apresentar as medidas de segurança que o Estado vem adotando para coibir o crime organizado no Ceará. Durante a reunião, Camilo anunciou que já foram realizadas 287 prisões nos últimos dias, reforçou a importância do apoio de diferentes setores e garantiu que o Estado não vai recuar no combate ao crime. O encontro reuniu a vice-governadora Isolda Sela e integrantes do secretariado estadual, dos representantes do Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Assembleia Legislativa, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Prefeitura de Fortaleza, Câmara Municipal de Fortaleza, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal Regional do Trabalho, Defensoria, Advocacia Geral da União, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e de entidades como FIEC, CDL, FEComércio, OAB, ABIH, Abrazel, Sindônibus, Apresse, Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças, FETRAES e CUT. A reunião foi uma demonstração de união dos diferentes poderes e entidades classistas na luta que é de todos os cearenses, ou seja, a redução da violência. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h07. Nós estamos tentando, neste momento, um contato com a assessoria do governador Camilo Santana para entrevistá-lo na rede que retransmite o jornal Alerta Geral para 26 emissoras do interior do Ceará, a partir da nossa FM 104.3, Expresso Grande Fortaleza, para o governador falar sobre essas medidas que estão sendo adotadas no combate ao crime organizado. São 7h07. 27 cadeias públicas são fechadas no Ceará e aproximadamente 1.000 presos são realocados. Carlos Alberto. O governo do estado interditou 27 das 119 cadeias públicas do estado. A informação é do secretário estadual de Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque. Elas foram fechadas e deverão ser desativadas. O número total de presos transferidos ainda está sendo contabilizado pela secretaria. Mauro Albuquerque estimou, no entanto, que aproximadamente 1.000 presos foram realocados em diversas unidades prisionais. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária afirmou por meio da assessoria de imprensa que detalhes do processo não seriam repassados por questões de segurança. O processo de desativação das cadeias públicas já havia sido iniciado no ano passado, mas foi intensificado neste mês com a chegada de Mauro Albuquerque e a nova política prisional do Estado. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. 7h09. Decreto vai liberar posse de armas em cidades violentas. Carlos Silva. O governo federal vai flexibilizar a posse de armas de fogo para moradores de cidades violentas, de áreas rurais, servidores públicos que exercem funções com poder de polícia e proprietários de estabelecimentos comerciais. O texto preliminar do decreto foi divulgado nesta quinta-feira. Após reunião com o presidente, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que a nova legislação pode ser publicada nesta sexta-feira. De acordo com o texto, os interessados podem ter até 2 armas em casa. A efetiva necessidade de possuir uma arma passa a incluir automaticamente os brasileiros que moram em cidades ou unidades da federação com taxa de homicídios superior a 10 mortos a cada 100.000 habitantes. Em todos os casos, são mantidas regras como a obrigatoriedade de ter 25 anos, demonstração de capacidade técnica
para manusear o armamento, avaliação psicológica, entre outras exigências. No caso de residências onde vivem crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental, a nova legislação criará a obrigação de que o proprietário da arma tenha um cofre para guardá-la. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h10. Vamos à região dos Inhamuns. Alverne Lacerda tem informações sobre a aceleração de julgamentos de processos pela comarca de Quiterianópolis. Alverne, bom dia. Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Justiça rápida foi o que aconteceu esta semana no Fórum de Quiterianópolis e de Itauá. Um mutirão do judiciário composto por um desembargador, 7 juízes e 10 auxiliares técnicos, Luzenor, julgaram 401 processos da comarca, ou melhor, do Fórum de Quiterianópolis e 130 processos do Fórum de Itauá. Em 4 dias, 531 processos foram julgados por este mutirão do Tribunal de Justiça sob o comando do desembargador Dr. Inácio. Boa parte desses processos dizem respeito a questões trabalhistas lá do município de Quiterianópolis. O deputado Idemar Citó, Luzenor, em entrevista ontem ao programa Hora da Verdade da Rádio Trici FM, disse que a crise que passa a Prefeitura de Itauá será rápida, passageira, com o apoio das lideranças políticas do governo do estado e governo federal. Idemar Citó disse que rapidamente o município de Itauá, através da gestão Fred Rego, voltará a crescer. Alverne Lacerda de Itauá para o Alerta Geral. São 7h12. Obrigado, Alverne Lacerda. Palavras de quem conhece a realidade da região dos Inhamuns, especialmente do município de Itauá, e trabalha, como é o caso do ex-deputado Idemar Citó, para que o município volte a ter momentos de tranquilidade na administração pública e que a população se beneficie com as ações desenvolvidas pela Prefeitura em parceria com o governo do estado e governo federal. São 7h13. Mesmo com a onda de ataques na Grande Fortaleza, interior do estado, não há diminuição na procura hoteleira no Ceará, como nos conta Carlos Alberto. A violência atinge diferentes setores da economia, mas na área do turismo não há queda nas reservas de visitantes de outros estados e países em direção à Grande Fortaleza e cidades do interior do Ceará, como foi divulgado nesta última quarta-feira. Dados oficiais da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABI, mostram que a rede hoteleira do Ceará estava até essa quinta-feira com 73,5% dos leitos ocupados, percentual que deve crescer para 89,5% no final de semana. As informações da ABI apontam ainda que em Jericoacoara as reservas chegam para os próximos dias a 95,2% da rede hoteleira, enquanto na cidade de Aracati, onde fica a bela praia de Canoa Quebrada, a 92,3%. Há um outro dado positivo. As companhias aéreas não registram cancelamento de bilhetes com destino ao Ceará. Segundo o secretário de Turismo no Ceará, Arialdo Pinho, algumas desistências de turistas podem ter ocorrido, mas nada que influencie os grandes números do setor. Arialdo disse ainda que não está vendo problema na venda de passagens nesta alta estação. O turismo é hoje uma das principais fontes de receita para a economia do Ceará. E nos últimos 12 anos, tanto no governo de Cid Gomes quanto na administração do governador Camilo Santana, o Estado tem ampliado os investimentos em obras de infraestrutura e na formação de parcerias para o aumento do fluxo de visitantes. Com isso, mais turistas visitam o Ceará. Carlos Alberto, da redação do Ceará Agora, para o Alerta Geral.
São 7 horas e 14 minutos. Camilo Santana reúne lideranças políticas, autoridades do Judiciário e do Legislativo e dirigentes de entidades classistas e recebe apoio na luta contra as ações criminosas. E mais no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de sexta-feira, Luciano. E nessa reunião, inclusive, teve um espacinho também para a agenda política. Foi daí, por exemplo, que saiu o acordo. O deputado José Sato será o novo presidente da Assembleia Legislativa, Luciano. Iniciativa contra os abusos. O vereador de Fortaleza quer evitar que passageiros da Uber paguem mais caro quando há dificuldades no funcionamento do transporte coletivo. E ainda sobre as ações em relação à onda de ataques, o governo fechou cadeias no interior e presos são transferidos aqui para municípios na região metropolitana de Fortaleza. Fique atento, fique atenta. Mais de 75 mil cearenses ganham uma nova chance para manter o BPC. E ainda, Beto Almeida. A Lucinha chamou, mas eu acho que a gente vai tratar de assim. O que esperar desse novo decreto de armas do presidente Bolsonaro, que será assinado nesta sexta-feira, Luciano? Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. O novo começa todos os dias. E é para continuar fazendo um novo Ceará que o governo do estado segue inovando e investindo no início de tudo: nossas crianças. Estudos comprovam que o cuidado com a primeira infância gera benefícios para todos, a curto, médio e longo prazo. É nesse período que se desenvolvem as competências básicas para adquirir novas habilidades, gerando um ciclo de conhecimento intelectual e socioemocional fundamental para uma sociedade mais justa, segura e capaz. Em mais uma ação pioneira do governo, o programa Mais Infância Ceará oferece a cada criança todo o suporte necessário para se desenvolver e virar um adulto mais criativo, produtivo e feliz. É o governo do estado transformando o presente das nossas crianças e o futuro do Ceará. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 19 minutos. A assessoria do governador Camilo Santana acaba de nos confirmar que a partir das 7h30 o governador Camilo Santana estará conosco por telefone para falar para a Grande Fortaleza, interior do Ceará, sobre essas ações de combate à violência. 7 horas e 20 minutos, uma ação contra abusos na hora do sofrimento e da dor da população.
Vereador quer proibir tarifa dinâmica de aplicativos do transporte em situações de calamidade. Direto da redação, jornalista Marcelo Raulino. Projeto de lei protocolado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza quer proibir o aumento de preços cobrados em momentos de calamidade pública, as chamadas tarifas dinâmicas, por empresas de aplicativo de transporte remunerado individual de passageiros em Fortaleza. A matéria, de autoria do vereador Guilherme Sampaio, do PT, faz referência aos ataques que Fortaleza tem sofrido nos últimos dias por facções criminosas. Com o incêndio de transportes coletivos, as empresas acabam paralisando o serviço em toda a cidade. Caso haja aprovação do projeto por parte dos vereadores, as empresas de aplicativos que não cumprirem a determinação ficam obrigadas a pagar R$15 mil de multa, que não se estende ao motorista. Na justificativa do projeto, o vereador argumenta que a matéria tem o objetivo de coibir práticas abusivas de mercado por parte de empresas mantenedoras de plataformas digitais de transporte que resultem em exploração oportunista de situações de calamidade. A matéria só será avaliada no início dos trabalhos legislativos em fevereiro. Com informações da Câmara Municipal de Fortaleza, Marcelo Raulino para o Alerta Geral. São 7h20. Eu vou querer ouvir o Beto Almeida sobre esse assunto, porque no início desta semana, Beto Almeida, quando eu falei sobre os abusos cometidos nessas tarifas do transporte dos veículos da Uber, você se contrapôs e disse que eram regras de mercado, mas eu cheguei a contestar e agora vem essa informação do Marcelo Raulino sobre a iniciativa do vereador de apresentar esse projeto para conter os abusos. Afinal, na hora da dor, na hora do sofrimento, que a população precisa voltar para casa e não tem o transporte coletivo, o transporte em massa, é importante que as tarifas se mantenham também nos mesmos preços dos demais veículos do transporte alternativo. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luciano de Oliveira, essa questão das tarifas e principalmente da demanda, ou seja, do preço que é praticado em função da demanda, é uma característica da Uber, dos chamados aplicativos. Eles surgiram exatamente para dar esta oportunidade e principalmente para concorrer com o sistema oficial de táxi, que tem aquela tarifa já definida, inclusive naqueles horários que a gente já sabe de grande demanda, de final de ano, por exemplo. Nesse caso aí, eu acho que é o tipo do projeto de lei que não deverá surtir um efeito muito esperado. Mas há uma necessidade, Beto, precisa ser um controle, claro que... É a demanda, é a lei do mercado. Mas a lei do mercado, num momento de normalidade, sim. Agora, de extrema normalidade, quando você não tem pelo menos um ônibus circulando na cidade, aí prevalece uma tarifa que custa, por exemplo, num trecho entre o bairro Dionísio Torres e o Conjunto Ceará, que custa R$27, R$30 e de repente passa para R$80, e quem precisa usar o transporte, voltar para casa, é obrigado a pagar esse valor, é uma exploração que precisa de limites da legislação brasileira, não é apenas de uma legislação municipal. Eu acho o seguinte, o que vai acontecer, o motorista de Uber é um profissional autônomo ali, é livre. Ele vai acontecer que ele vai rejeitar as passagens. Ele está com, imagina, tem uma demanda, eu vou só citar um exemplo aqui, de 10 passageiros por ele ali naquele momento. Por que ele vai atender um passageiro que está mais próximo ali dele, se ele pode estabelecer o preço dependendo exatamente da demanda? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho bacana, eu acho a tentativa de se colocar um freio de arrumação, caberia pelo bom senso de cada um. Não tem, bom senso, o mercado não, é muito claro. Não tem bom senso, Beto, tem que se eu pedir um Uber hoje de manhã lá em casa, se eu pedir, o preço é um. Da minha casa para cá, até aqui a rádio, o preço de manhã é um. Por que tarifas impostas para os taxistas, Beto Almeida? Quando você pega um táxi, seja qual for o momento, você paga aquela tarifa. Por isso que o sistema de táxi, entre outros motivos, está em decadência. É a livre concorrência, Luciano. Não tem como fugir disso, não. Eu acho, vai existir uma lei, mas é mais uma daquelas leis que, na prática, serão mortas. São 7h24. Vamos falar sobre política, Beto Almeida, porque paralela a essa crise na área de segurança pública, dos ataques criminosos que ganharam o noticiário local, nacional e internacional, colocando o Ceará aí como um dos estados mais violentos da nação, mas ao mesmo tempo o governador Camilo Santana tem sido firme nas medidas adotadas para conter essa onda de criminalidade. Na política, as coisas estão andando. E aqui, pertinho da gente, na corrida pela presidência da Assembleia Legislativa,
como temos noticiado no dia a dia, o deputado estadual José Sarto Nogueira é o nome que está sendo construído como consenso dentro do PDT para ser o novo presidente da Assembleia Legislativa. Exatamente, Luciano. E olha só, essa questão aí da disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, ela tem um capítulo hoje, daqui a pouco. Aqui pela manhã, por volta de 9 horas, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o Zezinho Albuquerque, que é quem está conduzindo o processo da própria sucessão, é um acordo feito aí, ele só assume a Secretaria de Cidades a partir do dia 1º de fevereiro, o Zezinho vai anunciar aqui no gabinete dele, após uma rápida reunião aí com os deputados, que o nome do José Sarto é sim esse consenso que foi construído para ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa. A etapa agora é fazer o preenchimento de todos os casos que já está avançado. Inclusive, o Evandro Leitão deverá ser o primeiro presidente da Assembleia Legislativa. Primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Perdão. Esse acordo, inclusive, foi fechado, batido o martelo ontem, numa dessas reuniões com o governador Camilo Santana, que era algo que já havia sendo reivindicado pelos próprios parlamentares. O governador tinha deixado meio que de lado um pouco, tinha esfriado um pouco nessas negociações por conta da crise na questão da segurança pública. E ele recebeu exatamente ontem lideranças políticas para exatamente mostrar, fazer um balanço, mostrar como é que estava sendo feita todo esse trabalho de atuação das forças de segurança pública, e aí avançou nessa pauta da questão política, e está aí a Assembleia costurando, será do PDT, não é nenhuma novidade, já que o PDT tem a maioria da casa, com 14 parlamentares, no acordo, Luzenor e ouvintes, também Ou seja, Beto, é uma corrida pela presidência da Assembleia sem disputa. Sem disputa, exatamente. Nome de consenso, José Sarto Nogueira. José Sarto. Está no sexto mandato sétimo mandato. Exatamente. Sétimo mandato consecutivo a partir de 1º de fevereiro. A partir de 1º de fevereiro. E o detalhe aí, Luciano, no acordo costurado é o seguinte, você sabe que o regimento hoje interno da Assembleia Legislativa, ele permite a reeleição do presidente. Tanto é que Zezinho já está aí no 3º mandato seguido de presidente da Assembleia. Só que no acordo fechado aí, mesmo existindo essa previsão no regimento interno da Casa, hoje, quem for eleito para esse próximo biênio da Assembleia Legislativa não deverá disputar o 2º mandato se o acordo prevalecer. O acordo é esse, para permitir que outros integrantes, por exemplo, do PDT, possam disputar a presidência daqui a 2 anos. São 7 horas e 27 minutos e daqui a pouco nós vamos conversar com o governador Camilo Santana sobre essas ações que marcam os últimos 10 dias no Ceará, ações do crime organizado. Pois não, Beto? Aliás, Luciano, sobre essa questão, a Assembleia está de recesso, claro, né? Ela tem só apenas uma comissão aí de parlamentares que fica tocando as questões mais urgentes que possam surgir na casa e tal. Mas eu acho que estava na hora também da Assembleia até dar uma movimentada e, de repente, se colocar mais, acompanhar mais essas ações. Parece-me, Beto Almeida, que essa fase aí, dessa sua sugestão, que já deveria ter sido feita há muito tempo, logo no início da semana, quando nós estávamos no 4º dia consecutivo dessa bandidagem, das ações criminosas, a Assembleia Legislativa do Ceará, assim como a Câmara Municipal de Fortaleza, não deveria, tanto o Legislativo Municipal quanto o Legislativo Estadual, não deveria ter se omitido de manifestar um apoio à população do Ceará, à população de Fortaleza, com atos, com gestos e também puxando o governador, se aproximando mais do Poder Executivo para dizer, os poderes legislativo, o Poder Legislativo de Fortaleza, o Poder Legislativo do Ceará, esses dois poderes estão ao lado do governo do Estado nas medidas de combate à criminalidade. Mas não tivemos isso. Ontem tivemos essa reunião importante do governador Camilo Santana. Exato. E nesse encontro ele recebeu o apoio de todas as autoridades do Poder Judiciário, aí sim do Poder Legislativo, da Prefeitura de Fortaleza e de diferentes entidades classistas. Como não poderia ser diferente, né, Luciano? Na realidade é o seguinte, o governador Camilo Santana, ele assumiu mesmo para valer o protagonismo na condução de todas as ações, é ele quem tem ido para as redes sociais, é ele quem tem procurado os veículos de comunicação, é ele quem tem exatamente articulado e principalmente trazido para si, logicamente com a equipe que ele tem aí da área de segurança, mas ele trouxe para si a responsabilidade de conduzir esse processo. Eu tenho dito, o governador Camilo Santana amadureceu mesmo, melhorou muito nesta relação,
tem a responsabilidade e sabe que tem o compromisso de levar esse processo adiante. E esse trabalho que ele tem feito, Luciano, nessa crise da segurança pública, mostra que principalmente ele não só está presente, como ele está mostrando a autoridade dele de governador. São 7 horas e 29 minutos e daqui a pouco temos o governador Camilo Santana por telefone no Alerta Geral e também Beto Almeida. Hoje tem uma expectativa, lógico, a gente já sabe até mais ou menos as bases da questão, Luciano, da flexibilização, né, da posse de arma, né, do presidente Bolsonaro. Daqui a pouco você fala mais sobre esse assunto. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. Jornalista Beto Almeida, enquanto a gente fica aguardando a ligação da assessoria do governador Camilo Santana, nós temos também no dia a dia uma agenda política que vem de Brasília e que mexe com os interesses da população brasileira e também do Ceará, que é essa medida anunciada pelo governo federal sobre a posse de armas de fogo. Luzenô, a Lucinha já até falou isso aqui no início do programa. E eu gosto de falar desse assunto também pelo seguinte, eu era um dos que, eu tinha uma opinião muito decidida em relação à questão do posse e do porte de arma. Eu era contra, eu fui naquela onda mesmo, vou dizer assim, do desarmamento, mas eu vi que o seguinte, que hoje, na atual circunstância, o cidadão precisa ter a liberdade de decidir se ele está apto, se a legislação o permite, e assim tem regras para isso, que ele possa ter essa liberdade, Luciano, dada de ele poder ter essa posse, por enquanto, que é só a posse, não é o porte de você andar armado, de arma. E olha só, eu, por exemplo, não tenho a menor pretensão de ter porte de arma. Mas eu acho justo que se o Luzenô quiser ter, se o ouvinte que está nos ouvindo queira ter, eu acho que é um direito dele ter essa posse de arma. Olha só, você imagina o que é você ter o seu comércio, um dono de um restaurante, Luzenô, por exemplo. Ele não pode ter o posse da arma dele, Luzenô. Por que não? Aí ele fica vulnerável, simplesmente ali, passivo diante de uma possibilidade de assalto. E o decreto, o que esperar desse decreto, eu até coloco assim, é porque na realidade é o seguinte, todo mundo acha que vai ser uma panaceia, liberar geral. Gente, não é liberar geral. Para início de conversa, em todos os casos, a determinação é que a pessoa que tem interesse em ter a posse da arma, ela tenha pelo menos, Luciano, 25 anos de idade, que demonstre uma capacidade técnica para manusear o armamento. Ou seja, pela sua avaliação e pelo conteúdo do decreto do governo federal, existirão critérios rigorosos para a posse de armas. A posse não significa também, Beto Almeida, que permita a quem as possua sair com a arma por aí, porque aí é outra etapa da história. Aí é o porte. O porte de arma que tem muito mais uma limitações. Coisa é você ter a posse. A posse você tem que estar com ela
ali na sua residência, no seu local de trabalho, no comércio, seja lá como for. Ela tem que estar ali armazenada, guardada devidamente. O porte de arma é diferente porque dá o direito ao cidadão de ele sair portando a sua arma. É diferente. E, logicamente, Luzidor, por exemplo, prever, por exemplo, a questão as armas não é para toda a cidade. É apenas para aquelas cidades mais violentas, que tem mais de 10 mil homicídios por 100 mil habitantes. É para aqueles moradores, por exemplo, que ficam em áreas rurais isoladas, logicamente sem segurança, portanto, muito mais passíveis ao crime e à ação de criminosos. Então, você percebe claramente os donos de estabelecimentos comerciais, eles precisam realmente ter, porque ficam suscetíveis. Então, você vê que existem critérios. Não é uma panaceia, não é uma liberou geral, não é como as pessoas ficam imaginando que agora todo mundo vai poder andar armado ou então ter a posse de arma. Não é nada disso. Tem critérios e eu acho que na atual circunstância, para início de conversa, é a questão do direito, a liberdade que você tem de decidir. São 7 horas e 35 minutos. Tem uma informação que está com o Almir Fernandes sobre uma pesquisa que aponta, jornalista Beto Almeida, que os brasileiros estão deixando de lado o telefone fixo e preferem os celulares e os aplicativos. Cai o número de linhas fixas no país, segundo um levantamento feito pela Anatel. De novembro de 2017 para novembro de 2018, quase 2 milhões de linhas fixas foram canceladas. Ainda segundo a agência, só no mês de novembro a queda foi de 140 mil linhas fixas. Isto porque muitas pessoas estão preferindo o uso dos celulares e fazendo ligações por aplicativos pela internet. Atualmente, estão em funcionamento no país quase 39 milhões de linhas fixas. Com informações da rádio Vaz Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Uma oportunidade para preservação do BPC, que é o benefício de prestação continuada. 76 mil pessoas beneficiadas com o LOAS ainda tem uma chance para continuar recebendo esse benefício. O Vanderlei Moisés tem mais informações. Mais de 76 mil pessoas no Ceará, sendo 21 mil só na capital, obtiveram uma segunda chance de continuar a receber o benefício de prestação continuada, o BPC. A manutenção será por meio da realização do cadastro único. Com o título de eleitor, comprovante de residência, identidade e CPF em apenas 20 minutos de atendimento, é possível garantir a permanência no programa. No entanto, a espera até ser atendido pode render um pouco mais, com longa fila. Então, a recomendação é não adiar até o segundo final do prazo. Depois da portaria publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em 18 de dezembro, a exigência do cadastro único foi postergada e ainda foram criadas 4 datas limites com base no aniversário de cada beneficiário. Uma delas é voltada àqueles que o celebram até 31 de março, data limite para o cadastro do primeiro grupo. Quem perder tem o benefício suspenso em abril e tem até o último dia de maio para regularizar a situação e conseguir receber as parcelas retroativas. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. São 7 horas e 37 minutos. O governador Camilo Santana se reuniu nesta quinta-feira em Fortaleza com os dirigentes dos poderes legislativo e judiciário e representantes de diferentes entidades para apresentar um balanço sobre as medidas adotadas contra o crime organizado. São 10 dias de uma guerra travada para combater as ações e atentados que tiram a tranquilidade da população cearense. A população está atenta à atuação das forças de segurança e sobre essas medidas nós vamos conversar agora por telefone no Jornal Alerta Geral com o governador Camilo Santana. Governador Camilo Santana, estamos no 10º dia de uma verdadeira guerra travada para o Estado garantir mais segurança à população. O Ceará vai vencer essa guerra contra as facções criminosas? Bom dia, governador Camilo Santana. Problema na linha aqui, Beto Almeida, nessa tentativa. A linha caiu, vamos refazer a ligação, sendo refeita a ligação. Enquanto isso, Beto Almeida, a gente fica na expectativa do êxito dessas medidas que estão sendo implementadas pelo governo do estado, como, por exemplo, nessa quinta-feira, mais 20 líderes de facções foram transferidos de presídio do Ceará para presídios federais.
da continuidade, não se pode dizer que não estão tendo, pelo contrário, eu acho que estão tendo êxito. Ontem mesmo, Zenô, aquela prisão de 5 integrantes, 4 deles menores, e as ações de inteligência policial se anteciparam e conseguiram impedir uma ação criminosa deles, de que eles iam explodir uma antiga revendedora da BMW. Esse é um fato extremamente positivo. Você quer outro fato positivo que eu digo, que mostra como a atuação policial está bem sucedida em muitos casos, Zenô? Aquela interdição, não, a apreensão de 17 mil litros, Luzenô, de 7 mil litros de combustível. 7 mil era 17 mil. 17 mil litros de combustível, Luzenô, lá num bairro aqui, acho que no Barroso de Messejana. Imagine você ter essa atuação, imagine o estrago que um depósito clandestino desse poderia causar em meio a essa onda de violência. Então são ações como essa que mostram que o governo está correto, que as forças policiais e de inteligência estão atuando de forma, eu diria, promissora, atuando como deve ser. É óbvio, a bandidagem vai continuar reagindo, esperneando. O momento agora é saber quando isso vai ficar arrefecido completamente. A transferência de líderes de facções para presídios federais é outro ponto que tem um efeito principalmente moral, porque desarticula, deixa os comandados confusos, principalmente por esse aspecto. Não é que vá ter um efeito prático tão grande, mas simplesmente desarticula, tira o poder das facções, mostra a força e o braço forte do Estado. É isso que é importante, é passar essa mensagem de que o Estado não está emparedado, de que o Estado não está vivendo um medo, que não está acuado, que ele está reagindo. E a população sente isso. E o governador Camilo Santana, em um artigo no jornal O Estado de São Paulo, nesta sexta-feira, fala que o Brasil inteiro acompanha o que ocorre no Ceará. Há uma semana o Estado vem enfrentando ataques criminosos que podem ser enquadrados como atos terroristas. O governador Camilo Santana já está na linha conosco. Vamos refazer a pergunta. Governador Camilo Santana, estamos no 10º dia de uma verdadeira guerra travada para o Estado garantir mais segurança à população. O Ceará vai vencer essa guerra contra as facções criminosas? Bom dia. Bom dia, Luzenô, bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos que fazem o programa geral. É um prazer nesta manhã de sexta-feira participar do seu programa. Pois não, governador, a pergunta está no ar. O Ceará vai vencer essa guerra contra essas facções criminosas? O governador Camilo Santana está tendo dificuldade de nos ouvir, estamos aqui insistindo na pergunta. O senhor consegue nos ouvir nesse momento, governador? Luciano, só para... porque o retorno está ruim, eu não estou conseguindo quase ouvir nada, mas só para esclarecer a população do interior e da capital, é que desde quando eu assumi em 2015 o governo, eu assumi um compromisso com o povo cearense de olhar com muita força para essa questão da violência. E eu sempre acreditei e sempre acredito que qualquer política pública deve acontecer de forma planejada. E o Ceará já deu exemplo disso para a educação, onde nós há 10 anos planejamos políticas e hoje temos os melhores resultados da educação do país. Então, da mesma forma, em 2015, eu convidei os melhores especialistas do Brasil, do Fórum Nacional de Segurança, para fazer um diagnóstico do Ceará naquela época e construir um plano. E esse plano foi construído, nós temos ele publicado, foi dado acesso pelas redes sociais, pelos sites do governo. E esse plano, Luciano, tem 3 eixos: o eixo do fortalecimento policial, o eixo do sistema prisional e o eixo da prevenção social. A prevenção social a gente tem trabalhado com as escolas de tempo integral, com as areninhas, com os projetos sociais que o governo tem colocado, porque nós não vamos resolver o problema da violência também se não for com ações de prevenção e de acolhimento da população, principalmente dos jovens do nosso estado. Na ação policial, o Ceará é conhecedor, o interior é conhecedor dos investimentos que a gente tem feito. Primeiro, em contratação de pessoal. Eu contratei nos últimos 4 anos 10 mil profissionais das forças de segurança do estado do Ceará. Tem uma ideia, a Polícia Civil com um aumento de 53%. Né? Criamos o batalhão do raio em todas as cidades acima de 50 mil habitantes do interior. Triplicamos aqui em Fortaleza.
compramos 2 aeronaves novas, helicópteros, viaturas, sistema de vídeo monitoramento, hoje tem em todas as cidades acima de 50 mil habitantes, tecnologia, centro de inteligência. Então investimos fortemente no aparato policial. Hoje temos 29 mil homens nas forças de segurança no estado do Ceará. E no sistema prisional também é o outro eixo, né? Ano passado, eu tomei a decisão de reestruturar o governo, criar uma secretaria exclusiva para olhar o sistema prisional, por compreender que se não for aplicado rigorosamente a lei de execução penal no sistema, dificilmente a gente consegue resolver o problema aqui fora, porque é um absurdo. Bandido, a polícia prende o bandido, ele vai para dentro do sistema e continua comandando o crime lá de dentro. Então nós nos preparamos também, e a preparação foi construindo novos presídios, contratando novos agentes penitenciários. Eu praticamente dobrei o número de agentes penitenciários do sistema prisional do Ceará. Estou construindo a primeira unidade de prisão de segurança máxima do estado do Ceará e tomei a decisão de convidar o que havia de melhor no Brasil, que entendesse mais nessa área, que foi o secretário Luiz Mauro, que aceitou o meu convite. E a partir daí, com as ações do início desse ano, que o secretário passou a implantar dentro do sistema, se inicia uma reação do crime organizado aqui fora, tentando intimidar, tentando acuar o Estado dessas ações. São ações simplesmente legais, cortar a comunicação, tirar regalias de presídio, implantar disciplina, tratar preso, criminoso como criminoso. Então, essas são as ações que a gente tem feito dentro do sistema prisional, que tem feito com que o crime organizado do Ceará tente fazer ações criminosas aqui fora. E imediatamente nós estamos colocando todas as nossas forças policiais na capital e no interior, pedir o apoio imediato da Força Nacional para ajudar, porque sabia que, pela inteligência, que essas ações poderiam se estender, e a minha maior preocupação é resguardar a população de Fortaleza, a população do Ceará, e tenho dito claramente que o Estado não pode recuar. Esse é um enfrentamento que precisa ser feito, Esse é um problema não é só do Ceará, é um problema do Brasil inteiro, mas nós queremos dar uma demonstração de que quem manda aqui é o Estado. E criminoso, facções, a organização criminosa tem que entender que o Estado tem um controle e que bandido será tratado como bandido dentro do sistema prisional. Estamos, inclusive, transferindo presos, líderes de grupos criminosos, já transferimos 21 no início da semana, ontem transferimos mais 15 e vamos fazer todas as ações necessárias, porque eu não tenho dúvida, não tem sido uma decisão fácil, Luzenor, mas eu sei que essa decisão trará importantes resultados a médio e longo prazo para o estado do Ceará, para as famílias, governador, porque é um anseio muito grande das pessoas de bem do Ceará que querem viver melhor, com tranquilidade, nos seus bairros, nas suas cidades, e é preciso o Estado forte essa questão, repito, o Brasil precisa se unir em torno disso, e aqui nós tivemos a coragem e a determinação de tomar essas decisões. Governador Camilo Santana, a gente tem um compromisso em rede aqui e voltamos já em 3 minutos para dar continuidade a essa entrevista. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Na hora de embarcar no ônibus, facilite o troco. Pague sua passagem com cartão eletrônico ou notas de pequeno valor. Se você e um monte de gente adotar uma atitude simples assim, todo mundo sai ganhando. É muito mais agilidade e rapidez no embarque. Facilite o troco sempre que puder. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat.
Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta geral. Violência se combate com tecnologia de ponta, inteligência e gente preparada. Com as câmeras do Zoom e o sistema policial indicativo de abordagem, o Espia, hoje é possível rastrear 24 horas por dia os veículos utilizados para a prática de crimes em todo o estado. Esse sistema de proteção do Ceará virou um modelo para todo o país. É com inteligência e integração de todas as forças que vamos melhorar a segurança a cada dia. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindiônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindiônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindiônibus, sua vida em movimento. Alerta geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta geral. São 7 horas e 50 minutos, nós voltamos nesta entrevista com o governador Camilo Santana. Governador, nessa quinta-feira, durante a reunião no Palácio da Abolição, o senhor recebeu toda a cúpula do Poder Judiciário, formada pelo presidente desembargador Francisco Gleidson, pelo vice-presidente desembargador Washington Luiz e também pelo futuro corregedor desembargador Teodoro Silva Santos. Qual tem sido o papel do Poder Judiciário do Ceará nessa luta contra o crime organizado? Zenô, desde o primeiro dia, nós criamos um gabinete de situação, onde tem a presença das forças de segurança do Estado, da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a BIM, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. E nós temos tido total apoio do Poder Judiciário cearense, tanto na autorização de transferência de presos do interior para a região metropolitana, e como também temos tido apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário para a transferência de presos nos presídios cearenses para os presídios federais. Que a população, para a população entender, o Estado apenas guarda o preso. Quem tem autoridade para transferir o preso é o Poder Judiciário, julgar ou transferir. Então, a gente tem tido todo o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, para realizar as ações, as estratégias que o Estado tem feito para combater o crime. Você tem uma ideia? A gente tem fechado várias cadeias vulneráveis do interior, cadeias pequenas, com 20, 30, 40 presos, onde deixa vulnerável para a cidade, cadeias antigas, e temos concentrado esses presos em presídios. Eu construí nesses últimos 4 anos 3.000 novas vagas de presídios no estado do Ceará. Vou entregar agora mais 2.000 novas vagas. E em julho vou inaugurar um presídio de segurança máxima aqui, um presídio do estado de segurança máxima. E isso é que essa estrutura é que tem nos permitido fazer essa remoção de presos para esses presídios. Estou construindo também 2 presídios regionais, que a nossa ideia, Luzenor, é acabar com essas 132 cadeias que existem no interior. Nós estamos já com praticamente 40 fechadas, e a minha intenção é que a partir do momento que ele vai inaugurando esses novos presídios, essas novas instalações, a gente vá eliminando essas cadeias ao longo do interior do Ceará e transformando isso regionalmente em unidades com mais segurança, com mais estrutura, para manter, repito, a disciplina, interromper a comunicação e garantir que seja rigorosamente realizada a execução penal, a lei
dentro das unidades prisionais. Governador Camilo Santana, a gente tem mais 5 minutos de programa Alerta Geral e o jornalista Beto Almeida tem outra pergunta nessa área do sistema carcerário. Beto. O governador, meu questionamento aqui é o seguinte: o senhor tem determinado a transferência de presos, os chamados líderes de facções, para presídios federais. Enquanto isso, os que ficam aqui no sistema penitenciário aqui do estado do Ceará, esses presos vão perder mesmo aquelas regalias que eles têm hoje dentro de presídios, por exemplo? Sem dúvida, nós estamos transferindo aqueles líderes que nós identificamos através da inteligência que estão relacionados com esses atos criminosos aqui fora. Então tem uma resposta forte que o Estado dá. E se cometerem ações contra a população, a gente manda para presídios fora do Ceará, esses presos irão para presídios no Paraná, presídios longe do estado do Ceará. Então essa é uma ação importante do Estado, é uma resposta forte que o Estado dá em relação a esses presos. E nós vamos, repito, rigorosamente garantir que nessas unidades prisionais do Ceará, primeiro, não haja a menor tipo de comunicação dos presos. Depois, estamos já tirando todo tipo de regalia que existe para os presos dentro do sistema prisional. O que nós estamos fazendo é rigorosamente implantar a lei de execução penal, e cumprindo a lei, mas mantendo a disciplina, mantendo a ordem dentro dos presídios nas unidades prisionais do Ceará. E repito que não há a menor possibilidade de recuo do Estado. Sei que não é um momento fácil, é um momento difícil, porque é preciso muita coragem para tomar essa decisão, para ter tomado a decisão, mas sei, repito, Beto, que eu não tenho dúvida que essa ação que o Estado está tomando nesse momento, mesmo sofrendo todos esses ataques, será muito importante para o futuro do Ceará e para as famílias cearenses. Não tenho uma dúvida disso. E sei que a população, eu tenho andado nas ruas, conversado com a população. Ontem mesmo fiz essa reunião com todas as entidades de classe que representam o Ceará, Central Única dos Trabalhadores, Federação das Indústrias, universidades, Ministério Público, Poder Judiciário, setor hoteleiro, setor do turismo, para que eu pudesse explicar o que estava acontecendo nesse momento, dar detalhes das ações do Estado, o planejamento estratégico que o Estado está fazendo nesse momento, ouvi-los também, sugestões, opiniões, como a gente pode minimizar os danos ao Estado e à população. Então, esse é o meu estilo. Qualquer política pública, qualquer ação do governo precisa se manter com informação, com apoio, e tenho conversado com a população na rua. Mesmo com medo, mesmo com a sensação de achar que pode acontecer alguma coisa, há uma sensação disso, e isso é inevitável, mas tem me colocado: governador, está no caminho certo, vá para cima, não recue. É importante nesse momento do Estado do Ceará, e é por isso que isso tem me dado um apoio para que a gente possa continuar firme, mantendo a decisão em relação a isso. Governador Camilo Santana, para entender que o combate ao crime é para proteger as famílias. Essa que é a grande questão que nós estamos tentando colocar para a população. Que bandidos não terão regalias, e criminosos serão tratados como criminosos no estado do Ceará. Governador Camilo Santana, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral. Importante esse estímulo que o senhor diz receber nas ruas da população para essa luta permanente contra as ações criminosas. A população espera muito mais tranquilidade nos próximos dias. Ao senhor, a quem nós convidamos para vir conhecer os novos estúdios do Jornal Alerta Geral, com mais tempo, para nós batermos um papo sobre outros assuntos e boas notícias para os cearenses do interior do Ceará e da Grande Fortaleza. Ao senhor, quero agradecer a sua presença no Alerta Geral. Desejar ao senhor um bom dia e bom trabalho, governador Camilo Santana. Obrigado, Luzenor. Obrigado, Beto. Obrigado a todos que fazem o programa, e dizer que com certeza irei aí prestigiar e participar do seu importante programa, que tem uma grande audiência e um grande trabalho profissional. Parabéns, Luzenor, parabéns, Beto, um abraço a todos os ouvintes e a toda a população cearense.
Um abraço, governador Camilo Santana. Beto Almeida, recado dado pelo governador a todos os cearenses. Recado dado, Zanor. Se fosse para resumir tudo, tá aí a palavra dele. Preso é preso, sem regalia. Grande abraço, Beto Almeida. Bom dia. Lucinha. Amanhã é dia de Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Até segunda, Lucinha. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando nos Estados Unidos pelo Florida Cup, ou torneio da Flórida. O São Paulo jogou contra o Eintracht Frankfurt e acabou perdendo pelo placar de 2-1 e não irá decidir a competição. Já no outro jogo, o Flamengo jogou contra o Ajax da Holanda e empatou em 2-2 no tempo normal com 2 gols do Uribe e foi para os pênaltis. E o Flamengo levou a melhor e venceu pelo placar de 4-3 e vai fazer a decisão do torneio da Flórida contra o Eintracht Frankfurt no próximo sábado, enquanto o São Paulo decide o terceiro lugar com a equipe do Ajax da Holanda. E ainda falando em futebol internacional, o Levante venceu o Barcelona pelo placar de 2-1 pela Copa do Rei. O único gol do Barcelona foi marcado por Felipe Coutinho de pênalti. O jogo da volta acontecerá na próxima semana, quarta-feira, no estádio do Barcelona. Vamos agora falando de reforços nas equipes do futebol brasileiro. Novo reforço do Flamengo, Arrascaeta, é recepcionado por Gabigol, que disse o seguinte: bem-vindo, craque, estamos aqui para reforçar o Mengão na temporada 2019. Ainda falando de Flamengo, o clube inicia contatos por Jorge, lembra dele? Lateral esquerdo que foi revelado no Flamengo e que atualmente está no Porto de Portugal. Lá ele não tem espaço e encontra-se na reserva. Quem sabe pode estar voltando para o Flamengo. Nenê do São Paulo admite contato com o Fluminense, mas nada de concreto. Por enquanto, vai continuar no tricolor, mas no tricolor paulista. Agora vamos falando do futebol cearense. Fernando Sobral finalmente é apresentado no Ceará. O jogador que no ano passado disputou a Série B pela equipe do Sampaio Correia. Ainda falando de Ceará, o goleiro Everson treinou à parte ontem, enquanto a sua situação continua indefinida no clube cearense. Já o Fortaleza negocia com o volante Gabriel Dias do Internacional. O jogador iria se transferir para o Coritiba, mas não houve acordo entre as partes. E o Leão do PC entrou na disputa e fez uma proposta oficial para contratar o jogador e aguarda a resposta do Internacional. E o Guarani de Sobral derrotou o Ferroviário na noite da última quarta-feira pelo Campeonato Cearense no Junco, pelo placar de 2-1, e o Guarani no momento é o líder da competição. Depois da derrota, a diretoria do Ferroviário garante que Marcelo Vilar segue como treinador. No momento, não pensa em mudar o comando técnico do Ferrinho. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição de hoje do nosso programa. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Amanhã é dia de Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. E em instantes no site seragora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações do programa de hoje. Uma excelente sexta-feira, bom dia e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.